Agora quem chega é o nosso comentarista Alessandro Soares. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vamos falar de caso Master, de eleições, de taxa das blusinhas. Alessandro, vamos então falar sobre o áudio que Flávio Bolsonaro enviou para Daniel Vorcaro, que foi revelado pelo site da Intercept Brasil. O senador pede dinheiro para o dono do Banco Master para o filme sobre Jair Bolsonaro, como lembramos há pouco. Sobre isso, o pré-candidato ao Palácio do Planalto disse à CNN que conversou com o pai e teria recebido apoio do ex-presidente. Jair Bolsonaro também teria descartado a possibilidade da ex-primeira-dama assumir a disputa pela presidência no lugar do filho. Mas, Alessandra, a pergunta que a gente faz é: Flávio conseguirá reverter o impacto da divulgação desse áudio? Carol, nesse exato momento, eu acho que qualquer prognóstico maior é sempre um risco. Mas olha só que interessante. O Flávio Bolsonaro, até esse momento, na sua construção de pré-candidatura, ele jogava, como eu disse aqui algumas vezes, ele jogava parado. Então o Flávio Bolsonaro ficava parado no ponto de vista político, não se exigia muito, vamos dizer assim, muita habilidade do Flávio Bolsonaro no cenário político, enquanto ele via de alguma forma o governo indo se desgastando em alguns pontos, em alguns entraves. E aí, em uma semana, você vê basicamente o próprio governo reagindo. Você tem aí também a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos, a questão do Trump, você tem todo um conjunto de políticas públicas sendo adotadas pelo governo federal, investimentos, etc., o que de alguma forma indicaria a possibilidade de uma melhoria de imagem do próprio governo, uma reação do governo, e você tem um desastre que é essa fatalidade, entre aspas, que caiu sobre a candidatura do Flávio Bolsonaro, que é esse áudio gravado por ele mesmo, que alguns, né, eu me lembro logo que saiu o áudio, algumas pessoas falando que era fake, que era uma inteligência artificial, mas não é. Né? Para a surpresa de todos, o terror e o pânico da extrema-direita, o áudio era a voz específica do Flávio Bolsonaro. E aí fica essa questão, bom, será que tem mais coisa dentro desse celular do Vorcaro? Será que alguém que manda um áudio desse gênero, desse jeito, esse áudio onde você coloca basicamente, ele repete muitas e muitas vezes, Carol, a questão de você é meu irmão, os dois repetem isso muito, nós somos praticamente um só. Será que alguém acredita que, que vai ter somente este áudio que o Flávio Bolsonaro escondeu, inclusive dos seus correligionários, de alguma forma? Então, veja, é uma situação extremamente dramática, eu diria talvez até trágica para a candidatura do Flávio Bolsonaro. Não significa a morte dessa candidatura, não significa que a candidatura será substituída, mas significa uma circunstância de teste de força para essa candidatura. E aí eles têm um problema, porque em política, como dizia o bom e velho Maquiavel no seu livro O Príncipe, você tem duas regras básicas. Uma é a virtude do sujeito, ou seja, o político ele precisa ter astúcia suficiente, coragem, né, suficiente, habilidade suficiente para mudar e moldar a realidade. O Flávio Bolsonaro, até esse momento, ele não provou ser uma pessoa com grandes habilidades. Nós vemos isso, inclusive, na entrevista que ele deu, acho que ontem, logo depois que saiu os áudios, onde ele tem uma reação com os jornalistas extremamente problemática, quase uma reação de desespero. Então, ele já tem o primeiro problema, que é não ter habilidade política ou aquilo que o Maquiavel vai chamar de astúcia ou virtude, ou virto, aliás, que o Maquiavel chama. E a segunda coisa é a fortuna e a sorte. E acho eu, Carol, que a sorte e a fortuna, nesse exato momento, não está com a candidatura da extrema-direita. E aí, Alessandro, temos as várias reações políticas até aqui à divulgação desse áudio. O próprio Flávio Bolsonaro gravou um vídeo no qual admite o repasse de recursos, fala que é dinheiro privado, nega vantagens. Outros pré-candidatos à presidência comentaram o episódio. Romeu Zema disse que é imperdoável. Ronaldo Caiado disse que o caso precisa ser tratado com total transparência. A pergunta que a gente faz é, Alessandro, publicação que vem à tona há poucos meses das eleições, isso abre espaço para uma terceira via? Carol, quando a gente escuta o áudio, e isso parece estar se transformando em algo corriqueiro, algo normal e usual, quando nós falamos de Daniel Vorcaro, os valores são estupendos, os valores são
absurdos. Quando você olha a realidade brasileira, a desigualdade brasileira, e você vê 60 milhões aqui, 120 milhões acolá, não sei quantos milhões em apartamentos, dado em propina não sei para quem, etc., você começa a se perguntar, bom, será que esse sistema político está totalmente corrompido e apodrecido? É essa imagem que fica na população, ou seja, o Flávio Bolsonaro pode dar a resposta que ele quiser nesse exato momento, mas fundamentalmente era um senador da República ligando para um banqueiro num tom de amizade, intimidade, basicamente carnal com esse banqueiro, e um banqueiro que todo mundo sabia, inclusive naquele exato momento, que tinha envolvimento com problemas de ordem ética com o sistema político e o sistema administrativo do país. Ou seja, você tinha já mais ou menos noção muito clara que a corrupção, que o banqueiro Daniel Vorcaro não era o sujeito mais confiável e mais ético do mundo. Então, essa situação cria um drama na candidatura do Flávio Bolsonaro e, claro, aqueles que estavam competindo com o Flávio Bolsonaro, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o termo terceira via se transformou em qualquer coisa hoje. Nós estamos chamando, eu diria que 90% ou mais das mídias estão chamando terceira via a ideia de uma terceira candidatura. E me parece que a noção de terceira via deve ser ou poderia ser diferenciado dessa noção de uma terceira candidatura. Ou seja, não me parece que, por exemplo, um cara como o Zema ou mesmo o Ronaldo Caiado, pela trajetória de cada um deles, pelos discursos, pelo grau de intimidade com a própria família Bolsonaro, pela proximidade e apoio que tiveram, pelos discursos que adotam, que eles sejam uma terceira via. Eles querem ser uma opção de candidatura dentro do mesmo campo. E, nesse sentido, eles não são uma terceira via, eles são, na verdade, a mesma via, mas com um outro rótulo, com um outro candidato. Daí que eles fazem esse discurso nesse exato momento para verificar, num segundo momento, se há um desgaste maior ou não da candidatura do Flávio Bolsonaro. Se houver esse desgaste, com certeza eles vão tentar montar nesse cavalo, né, que foi construído contra o Flávio Bolsonaro, e vão tentar atacar mais para sangrar mais o Flávio Bolsonaro. Cuidado, não necessariamente naquele quinhão, naquela parte de apoio que o Flávio Bolsonaro recebe, que não é da extrema-direita raiz ou do bolsonarismo raiz, né? Eles estão tentando atrair o próprio bolsonarismo raiz para liderar esse campo, esse bloco, e de alguma forma trazer em parte ao centro, mas de uma maneira muito tímida, já que eles sabem que adotar um discurso puramente de centrão ou de centro, vamos dizer assim, não traz tantas possibilidades e probabilidades políticas, já que um bloco ideológico, como é o bolsonarismo e a extrema-direita, parece ser mais interessante, já que ele pode mobilizar mais mentes e corações durante o processo eleitoral. Carol? Alessandro, nosso terceiro e último tema, que envolve o fim da taxa das blusinhas, que acontece justamente às vésperas das eleições. O governo decidiu acabar com essa taxa de importação para compras de até $50. Quando entrou em vigor, há menos de 2 anos, o governo argumentava que essa medida era necessária para proteger o varejo e a indústria do Brasil, combater o contrabando das mercadorias e também aumentar a arrecadação. De janeiro a abril desse ano, a taxa gerou R$1 bilhão e 700 milhões de reais aos cofres públicos. Alessandro, o fim dessa taxação agora é algo necessário ou é uma estratégia eleitoral de um governo que busca se reeleger? Carol, eu confesso para você que lá atrás, quando houve toda essa discussão, pelos valores que estavam envolvidos, etc., tinha ali, né, tinha duas situações relacionadas. Uma era como evitar fraudes, como evitar que esses valores, que algumas pessoas se passando, vamos dizer assim, por indivíduos fazendo compra no exterior, estivessem, na verdade, montando verdadeiras indústrias de vendas, né, de material, de produtos, de mercadorias que estão nessas lojas digitais que atuam internacionalmente, trazem produtos para o Brasil. E o segundo elemento era, bom, e as pessoas do dia a dia, as pessoas que têm poucos recursos, ainda que tenham algum impacto na indústria nacional, mas que estavam já fazendo essa compra, ou seja, já havia algo instituído, e quando eu falo
falo instituição, é no sentido de havia uma prática na sociedade de realizar essas compras. As pessoas, infelizmente ou felizmente, hoje são verdadeiros pessoas que trabalham por otimização e compra. Elas têm um celular na mão e muitas vezes elas conseguem fazer uma compra, nem que seja prestação ali naquele momento, de uma compra de pequeno valor, vamos dizer assim, abaixo desses $50, que é a questão das blusinhas ou da taxa, em cima o que chamamos de taxa das blusinhas, e faziam essas compras. Para essa população que fazia isso, do dia para a noite, você ter esse aumento aí, que pode chegar a 20%, 30%, dependendo da situação que se coloca, era um problema e causaria um impacto político que a médio prazo, é óbvio que, né, poderia resvalar na avaliação do governo, na avaliação das políticas públicas e naturalmente, no processo eleitoral. Acho que, e aí naquela época eu mesmo já tomava uma decisão, eu tomei uma posição que eu chamei de mais política. Olha, eu não faria isso dessa forma, eu tentaria buscar outras estratégias políticas para tentar coibir ilícitos, mas eu não cortaria, eu não aumentaria, eu não criaria esse imposto, porque você cria um problema para as pessoas que já estão fazendo essa prática. Não é que elas iniciariam aquela prática de compras na internet naquele momento, mas elas já estavam fazendo aquilo e o impacto seria imensamente negativo, especialmente quando nós pensamos que nós estamos falando aqui de uma pequena classe média, das classes mais baixas, e que são atingidas muito por discursos extremistas, ou seja, elas sentem muito facilmente as atuações de governo e qualquer tipo de situação que lhe pareça negativa, elas reagem muito forte. Então, eu tinha uma posição muito negativa. Foi adotado, né, naquela época, e nesse exato momento há um recuo. É claro, o recuo vai no sentido daquilo que eu acredito que deveria ter sido feito lá atrás. Tem um momento eleitoral, ninguém nega que tem um momento eleitoral, mas acho que para nós pensarmos se uma medida é simplesmente eleitoreira e não simplesmente eleitoral, porque eu acho que ela tem um elemento eleitoral importante, mas ela não é simplesmente eleitoreira, porque você tem naturalmente uma discussão de governo já de longo prazo. Eu sempre penso dessa forma. Se você inicia uma discussão do nada, sem nenhum planejamento, sem nenhuma racionalização, sem nenhum pensamento sobre a eficiência de uma política pública, sem nenhum resultado buscado e assim por diante, você tem o que eu chamo de uma medida eleitoreira e puramente populista no sentido negativo, né? Já que você vai adotar uma medida que você não sabe nem exatamente o impacto daquilo. Não me parece ser esse o caso quando nós vemos a discussão do próprio ministro da Economia com relação às medidas que estão sendo tomadas, não me parece ser esse o caso. Agora, naturalmente, Carol, tem uma relação com o processo eleitoral, acho que nem mesmo o governo negaria isso de uma maneira direta, mas acho que classificar como eleitoreira pode ser uma coisa excessivamente pesada com relação a esse tipo de situação. Essa é a opinião do Alessandro Soares aqui com a gente. Alessandro, muito obrigada, um ótimo fim de semana. Ótimo fim de semana para todos, Carol.